Foi. Boa noite, meu nome é Patrícia Haddad e estamos aqui na TV Oeste Taon. Estamos apresentando o 8º episódio do programa Viver Bem. Hoje a minha convidada é a Cibele Correia. O nosso tema será empatia, o que é bem pertinente para a nossa época, né, gente? Então, com vocês, a minha convidada, que tem um currículo muito interessante. Ela é escritora, ela é advogada e hoje atua na área de terapia. Ela é terapeuta e coach. Boa noite, Cibele. Tudo bem? Muito obrigada por estar participando do nosso programa. A gente está muito feliz por você estar aqui e que a gente faça uma boa entrevista, porque é uma área bem legal, né? Empatia, é um assunto interessante e é uma coisa bem pertinente à época que a gente está passando. Com certeza, Patrícia. Eu que agradeço assim, o convite por estar aqui. A gente teve um probleminha técnico que estamos solucionando com o áudio. Tudo ao vivo, né, gente? Tudo ao vivo. É um exercício para empatia, né? Sim. Como que a gente lida com esses tipos de dificuldade que aparecem na nossa vida? Surpresas que acontecem, né? Mas a gente está aqui para bater um papo bem gostoso, para falar sobre empatia, como ela impacta o nosso ser como pessoa, como ela impacta na nossa saúde, no nosso bem-estar, já que é um programa de saúde e bem-estar, né? Isso. Eu acredito que a gente vai poder ter um bom bate-papo aqui a respeito do assunto. Me conta uma coisa, primeiro de tudo. Como é que você chegou nessa área de terapia? O que apareceu na sua vida? Qual foi o link que te pegou para você ser terapeuta, né? E coach, né? Foi alguma coisa... cansou de ser advogada? O que aconteceu? Conta pra gente. É uma boa pergunta, porque eu cheguei nesse momento que eu estou hoje justamente por conta da minha história pessoal, né? A minha história pessoal começa lá quando eu nasci, né? E como eu me desenvolvi ao longo dos anos e as experiências que eu tive, positivas e negativas, que me trouxeram a esse lugar de olhar para o outro como ser humano. Eu digo pela minha história pessoal, porque tem uma parte da minha vida que pouca gente conhece, que tem muito a ver com a dor emocional, né? Eu tive um relacionamento abusivo que me levou a um estado depressivo. Eu já tinha 3 filhos e o fato de ter chegado nesse estado depressivo e ter 3 filhos me levou para uma situação em que eu não me reconhecia como pessoa. É como se eu tivesse perdido a minha identidade. Eu não reconhecia a Cibele cheia de vida, de alegria, de empatia também. E aí eu comecei a buscar, né, formas de sair daquele estado emocional. Então eu procurei a psicoterapia, fiz 5 anos de psicoterapia. Depois disso eu comecei a participar de eventos na igreja, e um encontro em especial que eu fiz na igreja me levou para um resgate, vamos dizer assim, para aquela pessoa que eu gostaria de voltar a ser, né? E o que aconteceu nesse encontro? Contando brevemente, eu tive um acolhimento de uma pessoa, de um padre, né? Na hora de uma confissão, ele me acolheu como se eu fosse uma filha mesmo, né? E aí, nesse acolhimento, nessa redescoberta do meu valor, a partir desse acolhimento, eu comecei começou o meu processo de cura, vamos dizer assim, de cura das minhas feridas emocionais. E a partir daí, eu fui descobrindo que, além do ser espiritual que eu sou, tem o ser humano
que eu sou, que carregava muitas feridas, né? Então, eu comecei a buscar, dentro da igreja mesmo, eu comecei a buscar cursos, palestras, encontros que me trouxessem de volta para a minha humanidade. E aí, num determinado curso que eu fiz, uma palestra me chamou a atenção, que ela diferenciava sentimentos de emoções. Eu falei, gente, mas tem isso? Eu nunca imaginei que sentimentos e emoções fossem diferentes e que isso tivesse muito a ver com o estado emocional, o estado de saúde emocional que eu estava, porque, como eu disse, eu tinha me perdido de mim mesma. Você já não sabia mais o que era sentimento, o que era emoção. Não sabia o que era sentimento, não sabia o que era emoção, não sabia quem eu era, né? Então, isso foi um resgate que foi acontecendo. E a partir daí, eu fui me interessando por desenvolvimento humano. E aí eu fiz um determinado encontro, um outro encontro, né? Foram vários, foram praticamente 20 anos de estudo. Hoje já tem mais de 20, já tem 25 anos por aí, né? Mas esse período foi um período assim bastante significativo da minha vida, porque foi onde eu consegui virar a chave, né? E nesse encontro era uma psicóloga que aplicava e me ensinou um monte de coisa, eu aprendi um monte de coisa a respeito do ser que eu sou, né? E aí eu falei para ela, olha, onde você fez isso? Onde você aprendeu essas coisas? Porque eu quero fazer também. Eu quero essa história de vida que te levou a participar e realmente ter a sua história resolvida. Exatamente. Né? Eu pensava nisso porque... E voltar a brilhar. Com certeza. Voltar para o mundo. Com certeza. Eu pensava principalmente nos filhos que eu tinha para criar. Eu falei, eu não posso deixar esse mundo, né? Eu não posso continuar desse jeito, eu preciso dar uma base. Alguma coisa tem que acontecer. Exato. E aí foi onde eu busquei essa minha, ressignificar toda a minha história, me trazer de volta, resgatar a Cibele que existe dentro de mim, né? E a partir daí, levar isso para as pessoas, né? Então, eu cheguei à terapia, apesar da minha formação ser em Direito, né? Pois é. E depois da minha formação em Direito, recentemente eu fiz Filosofia, justamente para agregar mais conhecimento dentro dessa área de desenvolvimento humano, né? E continuo estudando até hoje, continuo fazendo cursos, continuo escrevendo. Pois é, continuo palestrando. Exato. Puxa, que alegria poder entrevistar uma pessoa como você, porque hoje a gente vê que o mundo realmente ele não tem mais aquele olho no olho, né? O celular, a televisão, os programas rápidos, as pessoas, parece que perderam aquele sentimento de alegria de conversar, né? De se interessar pelo outro. Sim. Né? Eu me lembro bem quando eu era criança, não sei se você se lembra, a gente sentava na calçada para bater papo. E me fala, Cibele, como é que a gente ressignifica isso? Como é que a gente faz as pessoas perceberem que elas perderam a empatia? O que faz apertar esse botãozinho de novo do ser humano? Pois é. Uma coisa que uma coisa que você falou e que a gente precisa considerar muito importante, nós estamos perdendo o olho no olho. O olho no olho. Essa conexão que existe entre eu e você, ela é extremamente importante. Há tempos atrás, era comum eu lembro que eu brincava na rua, então, né? A gente brincava na rua. Eu jogava basquete na rua, os meus amigos, minha rede social eram os meus amigos na rua. Exatamente. Me escondi, brincar de esconde-esconde, pula-pula. Exatamente. Pique-bandeira. Acho que o pessoal nem sabe o que é isso. Nem sabe. A rede social que a gente tinha antigamente era justamente essa. Eu me lembro de sentar lá na calçada, na frente da rua da minha casa. E nós somos, né, em 5 irmãos. E eu sou a caçula. Puxa. Então, os amigos dos meus irmãos todos iam lá brincar naquela rua, próxima à escola. Então, era uma festa ali. E ali havia interação, ali havia brincadeira, ali havia choro, ali havia
uma porção de experiências que proporcionava essa interação. Era essa terapia, conexão. né, Sibeli? Era muito terapêutico aquilo lá, era muito saudável, era muito... Porque se a gente olhar hoje, por exemplo, naquela época era normal colocar apelido um no outro. Sim, sim. Era uma brincadeira, era gostoso. Hoje As pessoas é bullying. aceitavam, hoje é bullying. Hoje é bullying. Então, a gente foi perdendo essa espontaneidade, essa autenticidade, essa capacidade de interação na medida em que nós fomos nos fechando, nós fomos nos afastando, nós fomos nos recolhendo das nossas casas. É claro que acontece uma série de situações, né? Hoje a segurança já não é a mesma, mas outras coisas também aconteceram. As brincadeiras já não são as mesmas. E os filhos de quarto, né? São aqueles filhos que se enfiam no quarto ou eles somem no sofá. Parece que o sofá vai engolir. Porque ninguém mais quer sair pra fora, ou quando sai não quer brincar, só quer voltar depois ficar no telefone. No celular, Primeira coisa que exatamente. pergunta, tem Wi-Fi quando chega em algum lugar? Uhum. O que a gente teria que resgatar, Sibeli? Você que é terapeuta de tantas pessoas, que ouviu tantas pessoas, qual que é o sentimento que a humanidade está perdendo? Justamente, o que está acontecendo com a gente é essa capacidade de ver o outro como ser humano. Porque a gente só interage, a grande maioria das pessoas, isso que você falou, interage através do celular, de mensagens, né? Existem milhões de mensagens, se a gente for buscar nas pesquisas, há uma quantidade infinita de mensagens, mas que não levam a nenhum tipo de conversa profunda, né? Fica tudo na superficialidade. Aliás, o mundo hoje está muito líquido, não sei se você já ouviu essa expressão, não tem mais aquela consistência, não tem mais aquela coisa, ele escorre pelas mãos, né? Então tem um estudioso que cunhou esse título de mundo líquido justamente para falar dessa coisa que escorre pelas mãos. Nós não temos mais profundidade nos diálogos, nós não temos nem diálogos, né? Nós não temos a empatia, e a empatia é uma habilidade social que nós estamos perdendo. Para você ter uma ideia, a empatia, ela não é um sentimento, tá? Ela é uma habilidade mesmo, é uma competência. A gente nasce com essa competência de se conectar com o outro. É como se a pessoa que tem empatia tivesse lá no cérebro um lugarzinho que ela é mais ativada. Exatamente, exatamente. Os neurocientistas entendem hoje que a empatia, ela é essencial para a conexão, para o reconhecimento da necessidade do outro. Um exemplo que eu posso te dar. Quando que os pesquisadores começaram a perceber que a empatia existia, né? Isso foi nos anos 90, desculpa, em que as pesquisas da neurociência começaram a se aprofundar no assunto e descobriram como funciona o nosso cérebro, as atividades cerebrais que a gente tem na interação. As idades que isso acontece. Exatamente. E aí, uma coisa muito interessante que eles trouxeram. Por que nós temos essa capacidade, essa habilidade da empatia? Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Por quê? Os cientistas descobriram que a empatia permite com que uma mãe, por exemplo, reconheça no choro da criança a necessidade, por exemplo, de ser amamentada. Se a mãe não conseguisse reconhecer essa necessidade do seu filho, o que ia acontecer? Esse filho ia morrer. Esse filho ia acabar morrendo. Então, assim, a empatia, ela é algo inato, vamos dizer assim. A gente já nasce com ela. Certo. Tá? Só que, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai sendo educado, vai sendo formado, dependendo do contexto onde a gente cresce, dependendo da cultura aonde a gente vive,
dependendo das experiências que a gente tem na vida, se elas são muito dolorosas, se elas são muito estressantes, vai bloqueando a empatia, né? E quando bloqueia a empatia, você perde essa habilidade de fazer conexão, de ter conversas mais profundas, de ter um relacionamento mais tranquilo. Um relacionamento mais tranquilo, seja dentro do âmbito familiar ou profissional, né? Então, por isso que é importante que a gente recobre essa habilidade, a gente desenvolva ela, a gente volte a olhar para ela como algo importante na nossa vida. E ela dá pra gente treinar isso? Tipo assim, olha, se você fizer esse exercício, a sua empatia volta? Dá pra gente treinar. Olha só. Dá pra gente treinar. A gente precisa resgatar algumas coisas que a gente perdeu. Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Por exemplo, tem uma frase que diz que um relacionamento está para o diálogo assim como a respiração está para a vida. Um bom relacionamento precisa de um diálogo, mas um diálogo em que eu sei aquilo que você espera de mim. Exato, eu consigo compreender as suas aflições. As suas aflições, as suas necessidades, os seus sentimentos. Certo. Então, quando eu tenho uma conversa nesse nível com você, onde você expõe para mim, olha, Sibeli, eu estou passando por essa e essa situação, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, eu estou precisando de ajuda nisso. Eu consigo entender, eu consigo me conectar, eu consigo entender o que você está me dizendo, eu consigo me conectar com aquilo que você está sentindo e mais, eu consigo ter uma ação compassiva e empática a seu respeito, no sentido de te dar um apoio, te dar uma ajuda naquilo que você está expressando para mim. Aí eu vou conseguir dar de volta essa necessidade que você me faz sentir. É isso? Quando eu consigo expressar aquilo que eu sinto e aquilo que eu preciso, eu naturalmente me conecto com o outro. Normalmente, para você ter uma ideia, normalmente o que acontece nos diálogos? Vamos pegar um diálogo entre casais. O que acaba acontecendo? Briga. Briga, por quê? Comunicação. Comunicação. Falta de comunicação. Exatamente, falta de comunicação. Como que acontece a comunicação entre casais? Vamos pegar um exemplo. Depende. Por exemplo, no meu caso, eu já tô casada há 25 anos. Então, de repente, assim, fala assim, acho que eu nem vou falar, senão vai dar briga. Ou então você já vai com tudo. Não sei o quê. Então, quer dizer, a vida a dois já tem um desgaste. A comunicação vai pro mesmo caminho. É isso mesmo? É isso, é isso. E aí, o que acaba acontecendo? Eu não me conecto com a necessidade do outro, eu não sei o que o outro está pensando, eu não sei o que o outro está sentindo, porque eu não estou nem expressando para ele, porque eu falo, eu já não vale mais a pena, não vou brigar. Não vou me desgastar. Né? Mas tem casais também que vão pelo outro lado, acabam trocando acusações. Por que você fez isso? Não, eu estou assim porque você fez aquilo. Comunicação verbal. Comunicação não violenta. Não violenta. Então a gente tem que partir para o lado da comunicação não violenta, não atacar, né? Exatamente, não atacar. Como que eu crio uma conexão se eu estou atacando alguém? Tem alguma receita de bolo? Tem. Porque às vezes tem, a gente não sabe, a neurociência está tão avançada. Tem uma receita de bolo, a gente pode aprender a se comunicar melhor, né? A gente não aprendeu, vamos pegar lá desde o começo, quando a gente era pequenininho, né? Eu não sei a tua experiência pessoal, né? Bom, eu sou filha da Dona Ondina, né? Pra você ter uma ideia. Dona Ondina foi a minha professora, eu tenho uma ideia. Gente, a minha mãe, ela era maravilhosa. Ela é maravilhosa, já tá com problema de saúde e tal. O meu pai, ele era sargento da Polícia Militar, a minha mãe é diretora de escola. Então a gente ficava no fogo cruzado. Os dois eram extremamente firmes na postura com as filhas. Então, a gente levou muita bronca, né? Até hoje, se bobear, a hora que ela acorda, ela me dá bronca. Então, esse tipo de criação, né?
me levou também a ser um pouco como meu filho. Uhum. É claro que é diferente hoje, né? Mas eu penso que como é que a gente faz para aprender, né? A não ter essa comunicação não violenta. Porque, Cibele, eu sempre ouvi meu pai dizer assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Eu não sei se a gente consegue ter uma diferenciação aí, conversar com o mansinho, porque a hora que o negócio queima, pega fogo, o furor sobe, você briga, você fica bravo, não é verdade? É verdade. E aí? É verdade. Tem alguns pontos aí, nesse exemplo que você deu, que eu acho que é interessante a gente abordar. Bom, em primeiro lugar, nós tivemos essa questão cultural, onde nós fomos criados num sistema hierárquico. Nós fomos ensinados a obedecer. Sim. A não contestar. Mandava, Se a mãe e o pai falou, a gente fica Baixou quietinho. Né? Então, nós fomos educados nesse sistema hierárquico. Tá? Ok. Hoje, os estudos indicam que esse sistema hierárquico não funciona mais. E muito pelo contrário, ele traz muito mais problema do que solução. Exatamente. Qual que é o sistema hoje que funciona? O sistêmico. O sistêmico. O que quer dizer o sistêmico? Aquilo que eu faço reverbera em você, reverbera no outro, no outro, no outro e no outro. Então, não é hierárquico de cima para baixo, mas é sistêmico. Isso significa dizer, por exemplo, hoje a gente mudou um pouco a educação dos nossos filhos, é um pouco diferente daquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Às vezes a gente entra com a rigidez, como você falou, dependendo da situação, às vezes é necessário, mas tem uma maneira de fazer isso, né? Tem uma maneira que é mais eficaz do que simplesmente faça porque eu estou mandando. Cibele, sem querer te interromper, mas já não está no meu DNA? Eles já não criaram, tipo, no meu caso, já não se criou lá dentro das minhas células uma marquinha de que eu vou reagir dessa maneira? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Que bom, eu pensei aqui, porque eu me vejo imitando minha mãe, muitas vezes, né? Aquela frase que você usou, pau que nasce torto, morre torto, é uma crença que a gente desenvolveu e que ela perdeu o seu efeito hoje, no sentido de que os estudos científicos, a epigenética, a neurociência, vem comprovar que enquanto a gente estiver vivo, a gente pode aprender coisas novas. Isso. Então, por mais que eu tenha aprendido, porque essa condição não é uma coisa que está no seu DNA, é uma condição aprendida de ser firme, de ser duro, de ser rígido. Foi aprendido. Desde pequenininho você vê seus pais agindo assim. Sim. Então, naturalmente você vai imitá-los. É o que a gente aprende. Isso tem muito a ver com empatia, tem muito a ver com a neurociência que fala dos neurônios espelho, que a gente acaba imitando aquilo que a gente E eu já vi outras coisas também, que em casais, em famílias destruídas por algum problema, aquele problema se repete na vida dos filhos. Até você quebrar um padrão. Isso. E como que isso acontece? Onde que está a empatia nisso? Quando você percebe. Sim. Quando você tem novas informações, você tem novas possibilidades. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui está levando muitas informações, coisas que a gente conversou no nosso encontro. Tem coisa que a gente nem sabe que não sabe, né? Sim. Então, assim, o que a gente precisa para quebrar esses padrões? Nós precisamos ampliar, nós precisamos expandir para sair dessa caixinha rígida na qual nós crescemos, nós nascemos. É a famosa frase, você tem que pensar fora da caixa? Pensar fora da caixa. Abrir novos caminhos, para que seus neurônios se reconectem, façam novas... Exatamente. O nosso cérebro tem uma capacidade enorme de se remodelar. Né? De se refazer. Isso é novo, então, né, Sibeli? É novo, como eu disse, é recente, de 1990 esses estudos, né? Então, assim,
aquela história de eu nasci assim e você sempre assim, Gabriela, não, esquece, acabou. Isso aí servia para o século passado, é até uma coisa que diz respeito a essa forma rígida e hierárquica que nós fomos criados. E o paternalismo, né? E o pai que paternalismo. manda e pronto, a gente Exatamente, exatamente. Como eu estava dizendo, isso não funciona mais. Hoje as crianças, né, já nascem com uma capacidade muito grande de compreender as coisas, de São atuar. a geração digital. Exatamente. Eles aprendem antes da gente. Então, assim, eles aprenderam coisas que nós não temos habilidade. Eu não consigo pegar o celular e fazer... Não consigo, não tudo tem que você jeito. fala, vai lá e pesquisa pra ver se você tá falando a verdade. Não é? Eu ainda sou do dedinho único, né? Sou da geração do dedinho único. Mas essas crianças... Olha, vou te dar um exemplo. Antigamente, meus filhos passaram por isso, eu acredito que eu passei também, muito pior, né? Mas os filhos que estão vindo hoje é diferente. Por exemplo, o que a gente fazia quando a criança nascia? Botava a roupinha, botava o coelhinho lá e enrolava assim, que a criança ficava assim, ó. Durinho, assim, parecia durinho. Um boneco. Só podia mexer o olho, mal mexia a cabeça. E era assim. A gente não tinha liberdade nem de mexer os braços. Esmagado. Né? Não era assim? Era. Hoje a gente faz isso com os bebês. Não precisa. Não precisa, a gente descobriu que não tem necessidade de prender os bracinhos do bichinho, de prender as perninhas, não deixar feito um robozinho. Não! Então, as crianças já começam a desenvolver desde cedo essa liberdade, né? E essa autonomia no sentido de conquistar espaço, de ser quem é, de contestar, né? De colocar a gente em saia justa, de fazer perguntas difíceis para a gente responder, né? Então as crianças já aceitam, porque sim. Não aceitam. Elas querem uma resposta que convença elas e elas estão certas. E o pai que não tem empatia está perdido, porque ele fica aquém do que o filho pede dele. Exatamente. Exatamente. Fica aquém, não consegue educar, porque o que está por trás dessa educação hierárquica? O controle. E a gente ainda tem necessidade de controlar os nossos filhos, mas nós não viemos ao mundo para controlar o outro, nós viemos ao mundo para educar o outro, para ensinar o outro, para dar um caminho que ele possa evoluir como ser humano. Deixar pessoas melhores para o mundo. Exatamente. E isso a gente acaba não conseguindo fazer quando a gente quer exercer o controle, quando a gente quer impor a nossa vontade, quando a gente quer que as coisas sejam perfeitas, da forma como a gente imaginava, quando a gente não dá essa liberdade para o outro ser quem é. Isso começa dentro de casa e se estende para todos os ambientes, sejam eles afetivos, né, na relação afetiva, seja na relação profissional. A gente precisa voltar a enxergar o outro como ser humano, né? Nós deixamos de enxergar o outro como ser humano. Respondendo a tua pergunta, então, que você fez lá atrás, né, nós começamos a nos relacionar tratando o eu e o isso. Percebe? O eu e o isso. Nós precisamos urgentemente resgatar o eu e o tu. O eu e o tu. Você é um eu também. Né? Você é uma pessoa. Precisa haver um equilíbrio. Que precisa ver, que você tem a sua história, que você tem os seus medos, que você tem os seus sentimentos e que você tem as suas necessidades, né? E que não está nada, que não é errado que isso aconteça. Não é errado parar de dividir o mundo em certo e errado. Não existe essa coisa de certo e errado no mundo sistêmico, porque no mundo sistêmico o que eu faço aqui tem consequência aí, não tem jeito. Certo ou errado
é um sistema hierárquico, como eu disse, para dominar, para controlar. Mas quando eu paro de dividir o mundo entre certo e errado e começo a perceber que o que eu faço tem resultado, independente de ser certo ou errado, é um resultado que vai acontecer, eu preciso entender que esse resultado é aquilo que está, é aquilo que é o esperado, que eu gostaria, ou que está me levando à evolução como pessoa, ou não. Né? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer para ver se eu estou realmente vivendo num mundo com essa habilidade da empatia. Né? Não só através das conexões que eu faço, mas dos resultados que eu alcanço dentro dos meus relacionamentos, dentro da minha vida, dentro da minha vida profissional, dentro de tudo aquilo que eu faço. Será que os resultados que eu estou alcançando estão realmente me tornando uma pessoa saudável ou adoecida? Existe uma pesquisa da OMS que diz que aqui no Brasil, se não me engano, o Brasil é o 5º país em número de casos de depressão e acho que o primeiro em ansiedade. Se não me engano, são esses os dados. Ô, Sibeli, deixa eu te perguntar, sem querer te cortar. Mudar o caminho de uma pessoa é possível? Tipo, É você possível. está vendo que ele está indo para um espaço errado, como terapeuta, como é que você manipula isso? Porque estilo de vida é uma coisa que a gente sabe que cada um tem o seu. Né? Mas qual é o caminho que você dá? Porque eu sei que você não vai fazer uma receitinha, ó, você tem que fazer assim. Você ajuda com que a pessoa encontre o caminho, seja empata, seja criativo, seja resolutivo para a própria vida, é isso? Primeira coisa, a gente não muda ninguém. Né? Um terapeuta, um coach não muda ninguém. Primeira coisa. Né? Então, se, por exemplo, acontece muito de pessoas me procurarem, olha, eu queria muito que você atendesse meu filho, meu marido, minha esposa, porque ela é assim, eu queria que ele mudasse. Então, que interessante. E aí eu tenho a notícia triste para dar, Sou né? eu que vou fazer. Eu não vou mudar, nem você vai conseguir mudar, né? O máximo que a gente pode fazer é aprender a lidar com o jeito do outro, né? Porque o outro só muda se ele quiser. Sim. O outro não vai mudar porque eu quero, porque você quer, porque a terapeuta falou, porque o médico falou. Não muda. Nem que você esteja vendo que aquilo vai fazer bem, aquela pessoa não enxerga muitas vezes. O que o terapeuta pode fazer é, como eu disse, expandir, guiar, apoiar ele nessa transformação, se ele quiser. Né? A gente pode mudar em tudo, Patrícia. Você estava falando, mas né, se eu nasci assim, né, esse DNAzinho, né? Na verdade, tudo pode ser mudado, tudo. Aprendido. Tudo pode ser reaprendido. O Tim Galloway, que é um cara exatamente, um cara fantástico, que eu tive o prazer de fazer uma formação com ele, considerado o pai do coaching moderno, né? Ele fala que a gente precisa aprender a aprender. Que a gente precisa desaprender tudo aquilo. Para isso, a gente precisa desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente tem consolidado. Começar de novo. Tem que se abrir, né? Para que eu possa ser um verdadeiro empata, para que eu possa desenvolver a empatia, eu preciso dessa abertura. Eu preciso da curiosidade de conhecer, de saber quem você é, de saber da sua história, de saber o que está acontecendo na sua vida. Para isso, eu preciso realmente sair daquela coisa fechada, daquela coisa rígida que eu disse, daquela caixinha, em que eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus pré-conceitos, e aquilo é verdade absoluta para mim. Não existe verdade absoluta para o ser humano, porque tudo muda a todo momento. É evolução. Evolução. E a gente só consegue evoluir quando a gente sai dessa rigidez, quando a gente
aprende a dar oportunidade para si mesmo, para aprender coisas novas. Né? E dentro desses seus atendimentos com os seus pacientes, você tem alguma história legal para contar? Alguma coisa assim interessante, né? Alguma pessoa que surtiu um efeito maior do que você pensava que tivesse que acontecer? Graças a Deus, a maioria dos meus clientes conseguiu resultados muito bons a respeito daquilo que foram buscar, né? Assim, eu teria casos para contar, mas eu vou contar um. Especial. Eu vou contar um que é muito interessante, que tem a ver com essa questão da falta de empatia, da educação rígida, e do que ele desenvolveu a partir disso, né? Ele até Vai fazer um apanhado aí para contar. É até um amigo meu, na verdade a gente estava fazendo um curso, e nos cursos a gente treina, né? Então a gente aplica isso, a gente aplica as técnicas um com o outro. E a técnica era justamente para ressignificar uma situação que ele havia passado na vida e desbloquear ele para ele continuar o caminho dele, né? Ele estava bloqueado num ponto que ele não conseguia dar passos profissionalmente para alcançar aquilo que ele queria. E aí a gente começou a fazer a técnica e tal, né? E foi muito engraçado, porque assim, comecei a conduzir ele, né? Não dá para contar todos os detalhes, mas assim, eu comecei a conduzir ele na técnica, aí ele fazendo, né? Era uma técnica bastante profunda, que acessava o inconsciente e coisa e tal. De repente ele começou a rir, começou a dar gargalhada. Eu falei, o que será que aconteceu, gente? Né? Acontece, né, com os terapeutas, às vezes a gente está num processo e está toda concentrada lá, de repente acontece alguma coisa com o cliente, você, opa, deixa eu ficar atento o que está acontecendo, deixa eu ver se esse cliente está aqui ainda, ou se ele, né, viajou, né? Ele, não, eu não vou te contar, que você não vai rir de mim, tá? Mas eu vou contar pra você o que eu vi, a cena que eu vi. Falei, então tá bom. Porque, como eu disse, era uma técnica profunda, né? E ele acessou uma memória interna que, de repente, ele descobriu o sentido de tudo aquilo que ele estava vivenciando, né? Eu falei, o que foi? Vai, vamos lá. Você quer me contar? Eu tô aqui pra você, né? Me dizer. Aí ele falou, então, quando eu era pequeno, né, eu ouvi o ano inteiro que se eu fosse bonzinho eu ia ganhar um presente do Papai Noel. Quantas vezes a gente ouviu isso, não é? Então, se você for bonzinho, se você se comportar... Sim, vai estar escrito no livrinho do Papai Noel. O seu presente vai estar... seu presente vai estar lá, o Papai Noel vai trazer o presente que você quer. Tá bom, muito bem. Chegou o dia de Natal e ele estava radiante, feliz da vida, porque ele foi bonzinho, ele foi obediente, ele se comportou na escola, ele tirou notas boas, ele não arrumou briga, ele foi aquele aluno perfeito, aquele filho perfeito. E quando ele chegou na sala, que ele viu a árvore de Natal, cadê o presente dele? Não estava lá. Não estava lá. Você imagina a decepção. Como é que eu vou fazer o tempo voltar para eu fazer tudo que eu sempre tive vontade? Dessa criança. E isso estava refletindo nele até na vida adulta. Né? Porque ele se reprimia, se colocava nessa posição de ser o bonzinho, o bom moço, a boa pessoa. E nunca conseguia chegar onde ele queria. E não chegava onde ele presente. queria. Não tinha presente. A recompensa do comportamento, do controle, não tinha, né? E aí foi aquela frustração para ele quando ele era criança, né? E ele não tinha a capacidade de entender naquele momento
que aquele presente que ele desejava não estava lá porque os pais não tinham condições financeiras de comprar. Porque uma criança, ela não tem essa capacidade. Não dimensiona isso na cabecinha. Não consegue na cabecinha. Então, assim, ele viveu muito tempo frustrado, muito tempo frustrado. E ele só foi tomar consciência disso nessa prática que a gente fez. Tanto é que ele começou a rir depois, porque ele acessou essa memória e não doeu. Isso que foi interessante, né? Não doeu para ele. Não ficou triste. E aí, a gente conversando depois a respeito do assunto, né? Terminamos a prática e tal. E aí ele falou assim, sabe o que eu vou fazer quando chegar em casa? Eu falei, o quê? Quando chegar na minha cidade, eu vou lá e vou comprar um trenzinho elétrico, que era o presente que ele queria ganhar do Papai Noel. Mas muita gente hoje você vê fazendo isso. Queria tanto. Puxa vida, que interessante. E era só isso que ele precisava. E era só isso. Destravou. Exatamente, destravou. Então ele estava bloqueado em muitas coisas por causa de uma situação que ele viveu que não tinha nada de maldade, de excepcional. Porque às vezes a gente não vai para terapia, por exemplo, achando que vai encontrar monstros. Né? Que eu sou louco. Exatamente. Então eu acho que é porque eu sou louco, por isso que eu tenho que ir na terapia. Isso que eu tenho, ficam umas coisas os preconceitos, né? As coisas que ficam na cabeça da gente, que colocam, né? Uma vez perguntaram para mim, você cuida de loucos? Né? Hoje, no século XXI, usar esse tipo de expressão, não, eu não cuido de loucos, não é esse o meu trabalho, né? Então, assim, existe dentro da nossa realidade um desconhecimento muito grande a respeito do que é a terapia, do que é o coaching, do que é se libertar desses bloqueios que a gente tem, que nos impedem de alcançar aquilo que a gente quer alcançar, dos resultados que a gente quer para a vida da gente. Isso tudo, essa repressão, tudo também tem a ver com empatia. Porque se você abrir um pouquinho a cabeça e querer ouvir e aprender, você estar sendo empata. É você estar sendo proativo na empatia. Exatamente. Não é verdade? O que bloqueia a empatia? Julgamentos, né? Então, se eu começo a julgar o outro, se eu começo a colocar as coisas que o outro faz como certo ou errado, como eu estava falando anteriormente, eu estou bloqueando a empatia. O que mais? Críticas, culpabilizar o outro por coisas que aconteceram com você, ou seja, você não assumir a sua responsabilidade a respeito do assunto. O que mais que bloqueia? A falta de comunicação bloqueia totalmente a empatia. O afastamento, seja ele físico ou... sabe aquela coisa? Tem pessoas que para não lidar com o problema, se fecham. Eu fui uma dessas, né? Eu, naquela época difícil da minha vida, eu era dessas pessoas que se tornavam um computador. Do tipo assim, comigo não está acontecendo nada. Eu sou forte, eu não me abalo com nada, pode vir que eu tô aqui. Não funciona. Por dentro isso aqui acaba desmoronando, né? É só lá na hora que você vai pro travesseiro, lá no quarto você fala, exatamente, né? Então, se fechar, se negar as próprias emoções, negar as próprias necessidades, a sua dificuldade de pedir ajuda, né? Muitas pessoas que têm uma deficiência na empatia, por exemplo, têm dificuldade de pedir ajuda. Porque acha que se você pedir ajuda, porque você está sendo fraco. Não está conseguindo resolver seu problema sozinho. Exatamente. Você não pode mostrar seus sentimentos porque... E é sinal de fraqueza, nós aprendemos isso. Ou você não pode rir demais, nem ficar triste demais. Tem que ser um equilíbrio. Excessos não podem. É verdade. E você, o que você faz com isso? Você mata toda a sua humanidade. Porque o ser humano, né, vamos lá naquela palestra que eu falei para você de emoções e sentimentos.
o ser humano é formado de emoções e sentimentos também. Isso, o mais legal disso é que isso não é uma questão de caráter, emoções, sentimentos, no sentido de você ser fraco ou ser forte, de você ser isso ou ser aquilo que tanta gente rotula. Sim. Inclusive, o rótulo que você coloca na outra pessoa torna aquela pessoa um isso. Lembra que eu falei do eu e do isso? Transfigura. Então, você deixa de olhar para a humanidade daquela pessoa quando você coloca um rótulo nela. E nós, seres humanos, somos formados para sentir emoções. As emoções são um excelente regulador interno do nosso equilíbrio. Isso não é sentimento, é só emoção. Isso é emoção. Isso é emoção. Isso é emoção. Qual que é a diferença da emoção e do sentimento? Vamos lá. A emoção, ela é rápida, ela é intensa, mas ela é rápida, né? A emoção, ela é intensa, mas ela é rápida. Ela é, às vezes, inesperada. Ela é fugaz. Exatamente. Muitas vezes, em função de uma coisa que te aconteceu, você reage automaticamente. Então, a emoção, ela está ligada ao teu sistema de sobrevivência, né? Porque a gente precisa reagir em algumas situações que a gente está correndo risco, por exemplo, iminente de... Seu coração dispara e você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Então, emoção, né? A palavra emoção significa o de sentir e moção de agir. Então, você sente e age. Ou então, corre ou vai para o enfrentamento. Exatamente. E o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos, ao invés de correr, de ir para o enfrentamento, o que está acontecendo? Na verdade, essas três situações são situações de sobrevivência, tá? Que é a luta, a fuga ou o congelamento. São formas de sobrevivência. O que é congelamento? Você paralisar diante de uma situação, tá? Nessas três circunstâncias, você não consegue ser empático. Porque isso está ligado com todo o teu sistema simpático, parasimpático, que eu já não sei especificamente descrever qual o nome, porque isso é da neurociência, né? Mas eu tenho, vamos dizer assim, conhecimento disso por conta da terapia. Então, eu sei que ativa um determinado sistema nosso, que faz com que a gente tenha algum tipo de reação, tá? E isso está ligado ao nosso sistema de sobrevivência. Agora, sentimento já é algo mais profundo. Sentimento já é algo que a gente alimenta com o pensamento. Que te abala. Que você... Sabe aquelas situações em que você fica preso? Uma preocupação, por exemplo. Você se preocupa, você se ocupa antecipadamente do que a coisa aconteça. E aí você fica com aquilo na cabeça, pensando. É uma situação que te gera um medo. Vamos dizer que é uma situação que te gera um medo. Então você fica pensando sobre aquilo, o que você faz? Você alimenta o medo. Quando você alimenta o medo, você pensa mais negativamente a respeito do assunto. Tem um monstro. E aí você vai criando monstros diante de você. E isso também te limita na sua capacidade de sentir empatia, porque esse tipo de sentimento te impossibilita de estabelecer uma conexão com o outro. Porque o teu sistema está todo ocupado, Travou. Exatamente, todo bloqueado. Então você não consegue criar uma relação empática com o outro, né? Eu sempre digo, né, que os problemas vêm. Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma marquinha, todo mundo tem uma cicatriz, né? E eles servem pra gente crescer. E se você estiver disposto realmente a evoluir, ter empatia e ser melhor, então você tem que se dedicar a isso. Com certeza. Como eu disse, a empatia é uma habilidade. E fazer essa habilidade aparecer em você. Exatamente. Então é algo que você precisa treinar, né? Uma pessoa que vai, por exemplo, aprender a tocar piano,
Um autor que eu li, ele fala que a empatia é mais ou menos como aprender a tocar piano, né? Tem pessoas que nascem com aquilo já mais desenvolvido. Isso. Tem pessoas que precisam praticar muito para tocar piano. E assim é com a empatia, né? Algumas pessoas são mais empáticas. Você quer um exemplo bem legal sobre a empatia, de quando a gente é pequenininho? Não sei se você já teve essa experiência. Eu lembro quando eu fui mãe pela primeira vez, né, com o meu filho mais velho, a diferença da minha sobrinha era de mais ou menos 20 dias. Então, eu e minha irmã estávamos com bebês novinhos, né? E a minha irmã, a filha dela teve um probleminha de saúde, então o que aconteceu? Nós fomos as duas ficar lá na minha mãe. Porque a gente estava com um bebê pequenininho. É a casa da mãe. A casa da mãe. E aí minha mãe ajudava a gente a cuidar dos bebês, né? Eu era a primeira, meu primeiro filho e era a primeira filha da minha irmã também. Mães de primeira viagem, então eu não sabia, não tinha experiência nenhuma, né? Mas aí, o que acontecia? Um chorava, um bebê chorava, o outro bebê começava a chorar também. Era muito engraçado. Um bebê parava de chorar, o outro parava de chorar também. O que é isso, gente? É empatia. Isso é empatia. Né? Então, vou ajudar ele chorando. Exatamente. Vou parar porque ele parou. Exatamente. Então, é muito legal de perceber o que é a empatia na prática, né? Para a gente entender que a gente pode desenvolver isso em qualquer fase da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, a gente pode desenvolver isso desde que a gente esteja aberto para isso, né? Então, um outro exemplo legal que eu vi de uma experiência que estão fazendo, essa no Canadá. Os bebês estão sendo professores de crianças. Como assim? Quando eu li, falei, como assim? Né? Achei super interessante isso. Durante um ano, lá no Canadá, eles têm essa experiência nas escolas. As crianças de 8 anos, mais ou menos, nessa faixa etária, são colocadas numa sala, onde fica um bebê no meio da sala, e essas crianças ficam em volta desse bebê, observando o que esse bebê faz. Então, nessa observação, eles são convidados a perceber as transformações faciais. Exatamente. O que o bebê está expressando? O que ele está expressando agora? Ele está feliz, ele está triste, ele está com fome, ele está com dor. Então, as crianças observando, elas liberam as próprias emoções. Aprendem o que é empatia com um bebê, né? Então, isso é feito lá no Canadá há muitos anos já. E assim, essa experiência é durante todo um ano escolar, né? E o bebê é acompanhado, a mãe vai junto, né, para essa experiência, e depois eles interagem, depois eles trocam informações, aí eles fazem mímicas, enfim, reproduzem, por exemplo, agora faz um olhar de tristeza. Então, eles aprendem o que são emoções, o que são sentimentos, e aprendem a empatia na prática, assim. Que diferenciado, né? Muito diferenciado, muito diferenciado. E aí você perguntou, como que a gente faz? Comece a se abrir para conhecer o outro, comece a observar o outro, quais são as reações do outro, ao invés de fazer pré-julgamentos, colocar rótulos, ao invés de ficar preso nos seus preconceitos a respeito de pessoas, tenha curiosidade de conhecer a vida do outro. Como que ele é, o que ele faz, o porquê ele faz, quais os sonhos. Então, isso te ajuda a desenvolver a empatia. Porque a empatia, no fundo, é você se reconectar com a sua humanidade, com a humanidade do outro. Que bom. Puxa, eu acho que a gente está quase acabando. Foi muito bom, maravilhoso. A gente teve um probleminha de áudio no começo, mas assim, aprendi muito hoje com você.
E eu aprendi muito de estar aqui, né? Porque eu até falei para as meninas, gente, eu tô com frio na barriga. Eu não sou apresentadora, eu sou dentista. Mas essa coisa de ficar diante da câmera não tenho muita facilidade. Mas obrigada pela acolhida, obrigada pelo convite. Me senti à vontade, você foi empática comigo. Olha que bom. O frio na barriga passou. Tudo no coração também. Também, então foi tudo muito bom. Eu fico muito feliz. E a gente aqui agradece a TV Oeste, agradeço a Andressa. Com certeza. Hoje eu não consegui responder as perguntas porque meu celular acabou a bateria, sabe? Então eu não consegui abrir e nem agradecer aos nossos patrocinadores, que eu sempre agradeço. E de uma certa forma, estou muito feliz, estou muito realizada, porque eu sempre tive vontade de entrevistar uma terapeuta. Realizou o seu sonho. Por empatia, realizei. Muito obrigada, gente. Fiquem sempre conosco. Cliquem aí no sininho. Não é no sininho, né, Andressa? Vamos lá. Acompanhe a gente, façam perguntas para que as nossas informações cheguem mais longe. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Valeu. Valeu.